Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre geometria espacial. Nas duas últimas aulas a gente falou um pouquinho sobre geometria plana, então a gente viu como calcular a área e muitas vezes utilizamos o perímetro para encontrar, a área das figuras planas. Agora a gente vai falar de geometria espacial. O que é a geometria espacial? Como eu disse para vocês na primeira aula de geometria que a gente trabalhou, a geometria espacial ela vem estudar objetos que não estão em um único plano, objetos que estão em planos tridimensionais. Tá? Então, para isso, para a gente estudar a geometria espacial, a gente vai estudar a geometria em 3 dimensões aqui no nosso caso. Ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, primeiramente, vamos entender o que é um sólido geométrico. Bom, pessoal, sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem 3 dimensões e por isso só podem ser definidas no espaço tridimensional. Aqui a gente vai tratar especificamente de prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, tá? E variações desses. Então, começamos pelo prisma. Tá? O que é um prisma, pessoal? Prismas são objetos ou são sólidos geométricos formados por uma face superior e uma face inferior, tá? Que a gente chama de base. Essas faces são paralelas e congruentes, tá? E elas são ligadas por arestas. Então, basicamente, é como se você pegasse uma figura plana e criasse uma extensão dessa figura plana em outra direção. A nomenclatura prisma, tá? Depende do formato da base, tá? Então, a gente vai falar do prisma, por exemplo, triangular, quando a base for um triângulo. Prisma quadrangular, quando a base for um quadrado. E assim vai, tá? Quanto às arestas, tá? As arestas laterais do prisma, se as arestas forem perpendiculares à base, a gente diz que o prisma ele é reto. E ele é oblíquo se essa aresta não for perpendicular à base. Tá? Um prisma chamado regular é quando ele é reto e as bases é um polígono regular. Então, quando vocês ouvirem a palavra um prisma regular, a gente está falando de prisma que as arestas são retas e as bases são polígonos regulares. Tá bom? Bom, e aí a gente tem um prisma, a gente tem alguns elementos que são importantes. Como eu disse para vocês, a gente tem as bases, que são os polígonos congruentes, situados em planos diferentes e paralelos. Tá? No caso, se a gente olhar para essa imagem que temos aqui na tela, essa imagem aqui do lado, a gente tem os polígonos ABC, que é um triângulo, e o A1B1C1, que é outro triângulo. Então, isso são os polígonos da base, ou as bases, do nosso prisma. Arestas da base são os lados do polígono da base. Então, se a gente olhar aqui para a imagem, está falando dos lados do triângulo. Então, é esses segmentos aqui que formam o triângulo. Tá? A gente tem as faces laterais, que são as laterais do prisma mesmo, que no caso aqui da figura são esses retângulos aqui, Tá? E temos arestas laterais, que são esses segmentos que partem de um polígono, de um plano e tocam no outro plano. Tá? E a altura, que é a distância entre os planos. Tá bom? No caso aqui da figura, o H representa a altura do prisma. Bom, e o prisma, como eu já disse, ele pode ser reto ou oblíquo. Ele é reto quando as arestas laterais aqui, olha, são perpendiculares às bases, tá? E ele é oblíquo quando ele não é perpendicular às bases, tá? Um prisma reto, cujas bases são polígonos regulares, a gente chama de prisma regular. Já falamos disso aqui. Então, um prisma, a gente pode se perguntar qual é a área da superfície de um prisma. Tá? Quando a gente tem um prisma, então, a gente pode falar na área da superfície. O que é a área da superfície de um prisma? É a área lateral do prisma e a área das bases. Imagine, por exemplo, uma lata, certo? Ela tem como área lateral a área lateral da lata, a tampa e o fundo da lata.
Tá? Então, a área de superfície do prisma vai ser a área lateral e a área da base. O que é a área lateral? É a união de todas as faces do prisma. E o que é a área da base? É a área do polígono base do nosso prisma. Então, observe que a gente vai precisar aqui de conhecimentos do que a gente viu nas aulas anteriores da geometria plana, que é a área de polígono e a área das laterais, né, que são a área das faces, que é a área de polígonos também, tá? E aí a superfície total de um prisma é a reunião de todas as suas superfícies. Então é a superfície lateral mais as bases, ou seja, a área total de um prisma é a área lateral mais 2 vezes a área da base, visto que as bases são polígonos congruentes. Então você vai somar essa área 2 vezes, né? A base que você tem aqui embaixo é a mesma que você tem aqui em cima. Por exemplo, no caso da lata que eu falei, né? Se a lata for quadrada, a tampa é quadrada e o fundo também é um quadrado, idêntico. Tá? Então, por isso, a área total de um prisma é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tá? Então, olha, com isso a gente pode fazer um primeiro exemplo. Vamos supor que a área da base de um prisma hexagonal regular é 54 raiz de 3 centímetros e sua altura é 13 centímetros. Então, observe, o prisma é hexagonal regular. Significa que a gente está com esse primeiro caso, né? As bases são hexágonos regulares e as arestas laterais são perpendiculares à base. E aí eu estou falando que a área da base é 54 raiz de 3 e a altura é 13. Eu quero saber qual que é a área lateral. Então, pessoal, para resolver esse exemplo, o que a gente precisa? Lembrar primeiramente que a área lateral de um prisma, nesse caso, olha, a área lateral desse prisma é a área desses retângulos aqui, ó. E a área desse retângulo, né, é exatamente, vamos chamar de L aqui embaixo, para ficar mais fácil, L, é exatamente L vezes H, né? Só que a gente sabe que a área lateral é a área somada de todos esses retângulos, como são 6, né, então vai ficar 6 vezes L vezes H. O H a gente até já conhece, né, que é a altura dessa base, né, a altura desse retângulo lateral, que é 13. Então fica 6 vezes 13 vezes L. Ou seja, a área lateral vai ser igual 6 vezes 13, isso dá 6 vezes 3, 18, 78 L. Então a gente tem que descobrir esse L. Como é que a gente vai descobrir esse L? Observe que o L é exatamente o lado do hexágono. O L é o lado do hexágono. E foi nos dada a área do hexágono. Então, se a gente utilizar a área do hexágono, o que é a área do hexágono? Lembra, lá da aula anterior, o hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ou seja, 6 vezes base, que é no caso L, vezes a altura do triângulo equilátero sobre 2. Porém, a altura de um triângulo equilátero, vocês vão lembrar na aula anterior, a altura de um triângulo equilátero, a altura de um triângulo equilátero da aula anterior, vocês vão lembrar disso, a gente falou disso aqui, é exatamente L raiz de 3 sobre 2. Né? Só usar um Pitágoras aí que a gente encontra isso. Então, substituindo aqui, olha, vai ficar 6L vezes L raiz de 3 sobre 2. E isso aqui dá 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Bom, utilizando isso, mais a informação que foi dada que essa área deve ser 54 raiz de 3, a gente conclui então que 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 tem que ser 54 raiz de 3. Bom, simplificando esse raiz de 3 com esse raiz de 3, né, a gente vai encontrar aqui que 3L ao quadrado vale 108, ou seja, o L ao quadrado vale 108 dividido por 3,
L ao quadrado é 36, então o L vale 6. Então o L, pessoal, é raiz de 36, que é 6 centímetros. Então o L é 6 centímetros, e aí a gente encontra a área lateral, que é 78 vezes 6, tá? Centímetros quadrados. Ou seja, a área lateral será de 68 vezes 6, né? 78 vezes 6, fazendo aqui em cima, 78 vezes 6, 6 vezes 8, 48 faz 4, 6 vezes 7, 42, 42 mais 4, 46. Então dá 468 centímetros quadrados. Então essa é a área lateral do prisma, ok? Se eu quisesse saber a área total agora, basta somar essa área lateral com 2 vezes essa área da base que a gente tem. Ok. Bom, seguindo, pessoal, uma outra coisa que a gente tem de diferente agora, aliás, né, porque a área lateral, a área da base, a gente até já estava acostumado em calcular, porque a gente já sabia calcular isso na geometria plana, tá? Agora, uma coisa nova em relação aos polígonos, em relação ao que a gente já tinha de figuras planas, a gente tem para os sólidos, que é um volume. O que é o volume de um sólido? É um número real positivo associado ao sólido, de forma que 2 sólidos idênticos tenham o mesmo volume. Se um sólido é a reunião de 2 outros, tá, que não tem interior em comum, ou seja, um intercepta o outro, o volume desse sólido é a soma dos 2 volumes. Então, o que é o sólido, pessoal? É a capacidade do sólido. Tá? O volume de um sólido é a capacidade desse sólido, basicamente. E aí o princípio de Cavalieri nos diz o seguinte, que 2 sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um plano dado determina superfícies de áreas iguais são sólidos de volumes iguais. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Se você tiver 2 sólidos e toda vez que você cortar esses sólidos, você tiver superfícies aqui dentro, ó, de mesma área, tá? Toda vez que você corta o sólido, você tem superfície de mesma área, esse sólido tem o mesmo volume. E isso é crucial para a gente encontrar, por exemplo, o volume do prisma. Por quê? Naturalmente, se você tiver um paralelepípedo, um volume de um paralelepípedo, é natural para a gente, né? O volume de um paralelepípedo é exatamente, né, a área da base vezes a sua altura. Natural isso, né? E aí, se a gente considera um prisma P1 e um paralelepípedo reto-retângulo, ou seja, ele é reto e é retangular, tá? Ambos de altura H apoiado em um plano, de modo que as suas bases tenham a mesma área. Então aqui você vai ter um quadrado, você vai ter um retângulo, um quadrado, e aqui você vai ter um prisma qualquer. Se as áreas desses dois aqui são iguais, tá? Se você aplicar o princípio de Cavalieri, ele vai nos dizer que o volume do prisma e desse paralelepípedo são o mesmo. Só que o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Então, o volume de qualquer prisma também é a área da base vezes a altura. Tá? Então, o princípio de Cavalieri garante isso pra gente, que o volume de qualquer prisma coincide com o volume de um paralelepípedo de mesma área e de mesma altura. Então, o volume de qualquer prisma será a área da base vezes a altura. Então, observe novamente, para calcular o volume, a gente vai precisar de calcular a área da base. E a área da base é a área de um polígono, né, da geometria plana, que a gente já aprendeu. Então, vai ser um hexágono, vai ser um triângulo, vai ser um retângulo. Então, tá aí a importância, mais uma vez, de assistir às nossas aulas sobre geometria plana, porque a gente vai precisar delas. Então, sempre que eu vou calcular o volume de um prisma, eu vou calcular a área da base do prisma vezes a sua altura, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tinha um reservatório, tá? Um reservatório cúbico, tá? O que é um reservatório cúbico? É uma caixa cúbica, né? É um cubo, certo? Que estava totalmente cheio. E aí desse reservatório foram retirados, então ele estava cheio, foram retirados dele
1.800 litros de água, tá? Então você tinha um cubo, tá? Uma caixa cúbica, e dessa caixa que estava cheia de água foram retirados 1.800 litros de água. E ao fazer isso, o nível da água abaixa 20 centímetros. Eu quero saber qual que é a capacidade total em litros desse reservatório. Então, olha, vamos tentar fazer um desenho. Como eu já disse, meus desenhos não costumam ser muito bons. Vamos tentar fazer um desenho para simplificar. Então, a gente tinha aqui uma caixa cúbica. Tá? Então, a gente tinha aqui uma caixa cúbica. E ela estava cheia de água. Vieram aqui e retiraram uma certa quantidade de água nessa caixa, fazendo com que o nível da água aqui, abaixasse aqui 20 centímetros. Então vamos supor que antes aqui a gente tinha uma caixa de altura L, né? A altura total da caixa aqui, vamos supor que era L aqui no início. Tá? E aí, abaixando aqui, tirando uma certa quantidade de água, que foi nos dado, foram retirados 1.800 litros, voltou para uma outra caixa aqui, né? Não pode supor assim, abaixou aqui na água 20 centímetros, tá? E aí eu quero saber qual que é a capacidade total. Observe o seguinte, a capacidade total, se o lado é L, a capacidade total é o volume do cubo, né? Que é L vezes L vezes L, ou seja, L é o cubo. Essa é a capacidade total do nosso reservatório. Então, o que eu preciso descobrir? L. Como que eu vou descobrir L, pessoal? Tá? Utilizando as informações que nos foi dado, que foram retirados 1.800 litros e que o nível da água abaixou 20 centímetros. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender uma coisa aqui. O que é 1.000 litros de água corresponde a 1 metro cúbico, tá? Conversão. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 1.800 litros corresponde a 1,8 metro cúbico. Além disso, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 20 centímetros equivale a 0,2 metros. Então, a gente precisa dessas conversões para a gente colocar tudo na mesma unidade de medida. Então, agora, pessoal, a gente vai trabalhar com as mesmas unidades de medida para descobrir os volumes. Vamos começar pelo seguinte. Vamos descobrir qual é o volume de água existente aqui na caixa. O volume de água existente na caixa, vou colocar assim, volume de água, depois que a gente retirou, será de a área da base. Então, se é metros, se a caixa é cúbica e a altura é L, a dimensão aqui embaixo também é L. Então, o volume é a área da base vezes a altura de água que a gente tem. Ou seja, o volume de água existente será a área da base, que é L ao quadrado, vezes a altura. Qual que é a altura de água que a gente tem? Exatamente L menos os 20 centímetros, né? Se a altura toda é L e abaixou aqui 20 centímetros, a gente tem L menos 20 centímetros, que é 0,2 metros. Tá? A gente está trabalhando tudo em metros. Então, a gente tem essa expressão. Ó, o volume de água existente é L ao quadrado vezes L menos 0,2. Então, se a gente somar o volume da água existente mais o volume de água retirado, a gente tem que ter o volume total do nosso reservatório, né? Se eu somar a água que sobrou lá, mais a água que foi retirada, tem a água da caixa toda. Então, a gente tem o seguinte, que L ao quadrado vezes L menos 0,2 mais 1,8 é igual, tá? É igual ao volume total, que é L ao cubo. Ou seja, multiplicando aqui, né, fazendo um chuveirinho, ó, L ao cubo menos 0,2 vezes L ao quadrado mais 1,8 é igual a L ao cubo.
Cancelando aqui o L ao cubo com esse L ao cubo, a gente tem 0,2 L ao quadrado igual a 1,8. E daí, L ao quadrado é 1,8 dividido por 0,2, e isso é igual a 9. Ou seja, o L é raiz quadrada de 9, que é 3 metros. Então, o L é 3 metros. Se o L é 3 metros, a gente descobre, então, que o volume, ou seja, a capacidade da caixa d'água, será de L ao cubo, que é 3 metros ao cubo. Mas a gente não quer, 3 ao cubo, né? Metros cúbicos. Ou seja, o volume em metros cúbicos é de 27 metros cúbicos. Mas a gente não quer em metros cúbicos, a gente quer em litros. Então agora a gente usa que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Então o volume vai ser de 27.000 litros de água. Então esse é o volume do nosso reservatório. Então aqui, pessoal, algumas informações que são importantes. Primeiro, que o reservatório é cúbico, ou seja, ele é um cubo. A altura é igual às dimensões da sua base, tá? É um quadrado, a base é um quadrado e a altura coincide com o lado do quadrado. Foram retirados 1.800 litros, que equivale a 1,8 metros cúbicos, que é você tem que fazer essa conversão, né, para trabalhar na mesma unidade de medida. Ao retirar esses 1.800 litros, você abaixa 20 centímetros na água, ou seja, 0,2 metros. Tá? E aí é só você trabalhar. Primeiro calcula o volume da capacidade total em função do lado, que é L ao cubo. Você tem o volume de água que sobrou, que é a área da base vezes a altura. A base é um quadrado, a área do quadrado é L ao quadrado, né? Lá da geometria, que a gente viu da geometria plana, vezes a altura de água que sobrou. Se abaixou 20 centímetros, sobrou L menos esses 20 centímetros, que é L menos 0,2 metros, para a gente trabalhar em metros. E aí a gente consegue calcular a dimensão do lado desse reservatório, porque o volume de água retirado mais o volume de água existente é o volume total da caixa, uma vez que o reservatório estava totalmente cheio. Tá bom? Então é um exercício muito interessante aí sobre geometria espacial. Bom, então os prismas, pessoal, eles têm essa característica de ser duas bases, tá? E faces laterais. A gente pode calcular a área lateral de um prisma e o volume de um prisma. E aí, pessoal, a gente falou de um volume quadrado aqui, né? A gente falou do volume cúbico, né? Que é o reservatório cúbico. Mas a gente pode pensar um exercício com um reservatório por exemplo, hexagonal, a base sendo triângulos, tá? A gente pode pensar de diversas formas. Agora a gente vai falar um outro tipo de sólido que a gente tem, que é as pirâmides, né? Todo mundo aí conhece as pirâmides, né? Toda vez que você vê falar do Egito, por exemplo, aparece uma pirâmide, né? As famosas pirâmides do Egito. E essas pirâmides, pessoal, elas têm uma característica. O que é uma pirâmide? A gente tem um plano. Nesse plano, por exemplo, você pode imaginar o chão, né, a terra. Nesse plano você considera um polígono. Então pode ser quadrado, retângulo, triângulo, hexágono, pentágono. Você tem um polígono convexo nesse plano. E você pega fora desse plano um ponto. E agora você começa a ligar os pontos desse polígono lá nesse ponto que está fora do plano, né, que a gente chama de vértice, tá? E ao fazer isso, olha, você tem aqui o plano, olha aqui para a nossa figura, né? Você tem o plano e você começa a ligar aqui, ó, pontos aqui do plano, do polígono, né? Das arestas do polígono, lá no vértice. Você tem o que a gente chama de pirâmide de polígono, né? Base, nesse caso um pentágono e um vértice V, tá bom? E aí as pirâmides, assim como no caso do prisma, ela tem uma base. O prisma ele tinha duas bases, né? Duas bases iguais. A pirâmide tem uma base, que é esse polígono, base que a gente trabalha sobre ele. O vértice, que é o ponto V fora do plano, tá?
As arestas da base, que são esses segmentos unindo o vértice ao polígono, as arestas do polígono, tá? Faces laterais, que são essas faces mesmo que cercam a nossa pirâmide, tá? Seria uma parede da pirâmide, tá? E a altura, que é a distância entre o vértice e o plano, é a nossa altura da pirâmide, tá? Na figurinha aqui do lado, olha, vocês podem ver, ó, você tem aqui o ABCDE, que é o polígono base, né? ABCDE, tá em cinza. Você tem as faces, que é essas coisinhas azulzinhas aqui do lado. As arestas, que é esses segmentos que partem do vértice e tocam a lateral do polígono. E a altura aqui, que é representada por H, tá bom? E a pirâmide, ela é dita regular quando a sua base é um polígono regular. E a projeção ortogonal de seu vértice no plano que contém a base, né? Com o centro, tá? Então, observe o seguinte. O que é uma pirâmide regular, né? É uma pirâmide que o polígono embaixo é regular, tá? E nessa pirâmide, o que acontece? As arestas laterais, elas são congruentes. Então, essas arestas laterais aqui são de mesmo tamanho, tá? Essas arestas laterais aqui são de mesmo tamanho. Todo segmento que você partir do vértice tocar aqui, elas têm o mesmo tamanho, tá? E as suas faces laterais, elas são triângulos isósceles congruentes, ou seja, esses triângulos eles possuem duas arestas iguais, obviamente esse lado é o diferente, né? E são congruentes, ou seja, são um número, se o polígono tiver n lados, você tem n faces iguais, n triângulos congruentes, tá? E aí, em uma pirâmide, a gente tem o que a gente chama de apótema do polígono da base, que aqui a gente chama de apótema da base. A gente viu isso também na aula sobre polígonos, né? Se você traçar aqui os triângulos aqui embaixo, ó, lembra, o polígono pode ser dividido em n triângulos iguais. Então, aqui embaixo eu divido aqui num triângulo. O apótema a altura desse triângulo é o que a gente chama de apótema do polígono. E aqui é a apótema da base da pirâmide. E a altura lateral aqui, ó, tá em azul aqui na figura, ó, essa altura lateral a gente chama de apótema da pirâmide. Então observe, tem que ter um pouquinho de atenção. A gente tem a apótema da base, que é o apótema do polígono da base, e a gente tem o apótema da pirâmide, que é a altura de um triângulo, de um dos triângulos da lateral. Tá? Da face lateral. E aí algumas notações que a gente geralmente fixa. Por exemplo, a gente chama de G o comprimento da apótema da pirâmide, que é esse comprimento lateral, em azul aqui na figura. A gente chama de M a apótema da base, é o vermelhinho aqui embaixo, que é a altura do triângulo da base. E a gente chama de H a altura da pirâmide, que é esse segmento em verde na figura, que é a altura da pirâmide mesmo. Bom, e aí, para a gente poder estudar a pirâmide, a gente pode estudar ela quanto à sua área lateral, né, a área de superfície, ou volume do mesmo jeito. O que é a área superficial de uma pirâmide? É a área lateral, que é a área desses triângulos da laterais, mais a área da sua base. Então, o que é a área superfície lateral de uma pirâmide? É a reunião de todas as suas faces laterais. A área dessa superfície é o que a gente chama de área da lateral da pirâmide. Então, a área lateral da pirâmide é a área desses triângulos que formam a parede da pirâmide. E a área da base corresponde à área do polígono da base dessa pirâmide. Observem que aqui a área total será a área lateral mais a área da base. Aqui não temos 2 vezes a área da base. Por quê? Porque a gente tem apenas um polígono, diferentemente do prisma que a gente tinha 2, tá bom? Então, pessoal, a área total de uma pirâmide é a área lateral mais a área da sua base. Com isso, olha só, um exercício interessante aqui, olha. Considere uma pirâmide hexagonal, ou seja, a pirâmide tem como base um polígono que é um hexágono regular, tá? Cuja aresta da base tem comprimento 4 centímetros e a altura 6 centímetros. Então, eu estou falando o seguinte, a altura da pirâmide é 6 centímetros
E a aresta da base é 4. Então, se você olhar no desenho aqui, olha, você tem a altura da pirâmide e a altura da pirâmide é a medida da aresta, né? Com isso, eu quero saber, primeiro, qual é o comprimento da apótema da base? O que é a apótema da base? A altura de um triângulo da base. É esse segmento M que a gente está querendo. Ou seja, se você traçar aqui o triângulo da base, ó, ele é exatamente a altura desse triângulo da base, tá? Se quiser melhorar o desenho aqui, ó, a gente quer saber a altura desse triângulo aqui da base, tá? Queremos também saber o comprimento do apótema da pirâmide, ou seja, o G, a altura de um triângulo desse aqui da lateral. Queremos saber a área lateral, que é a soma das áreas dos triângulos. Queremos saber a área da base e a área total dessa pirâmide, tá? Então, eu vou dar algumas dicas aqui antes de fazer a conta. Ó. Primeiro, eu vou calcular o comprimento do apótema da base. Observa, o que é o apótema da base? É a altura do triângulo, né? De um triângulo desse que compõe a base. Como o hexágono ele é regular, a gente sabe que esse triângulo ele é equilátero, ou seja, todos os lados medem 4. Eu quero calcular essa altura. Lembrando novamente, a altura de um triângulo equilátero coincide com a mediana. Então, a gente quer calcular a altura de um triângulo equilátero. Isso coincide com a mediana. E aí a gente pode usar H é L raiz de 3 sobre 2. A altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Depois a gente vai usar essa informação para calcular o apótema da pirâmide. Então vamos lá. Primeiro, como a base é um hexágono regular, segue que o apótema da base é a altura do triângulo equilátero, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Você tem um hexágono regular aqui como base, ó. Meu hexágono não vai ficar regular, gente, porque eu não consigo fazer. Mas a gente tem aqui o hexágono, a gente quer calcular a altura de um triângulo desse, que é o que a gente chama de apótema da base. Como é que eu vou calcular essa altura? Eu sei que o hexágono regular ele é dividido em 6 triângulos equiláteros, né? E eu sei que o lado do hexágono é 4, porque foi dado no exercício. Então aqui tudo é 4. Então a altura é L raiz de 3 sobre 2. Né? Que no nosso caso a gente chama de M, né? L raiz de 3 sobre 2. Então, o L é 4, então fica 4 raiz de 3 sobre 2. Simplifica 4 com 2, fica 2 raiz de 3. Então, a altura, o apótema, é 2 raiz de 3. Então, o apótema da base é 2 raiz de 3. Agora, eu quero calcular o apótema da pirâmide. O que acontece agora? Agora, a gente sabe que o seguinte, ó, a gente tem aqui o nosso polígono da base, a gente sabe esse segmento que é a altura de um triângulo, e aqui está o vértice, a gente quer saber esse comprimento aqui, né? Basicamente, deixa eu voltar no desenho. É como se a gente olhasse agora para esse triângulo que está rachurado aqui dentro, olha. Esse triângulo azulzinho que está aqui dentro. Então a gente tem, olha, 6, a gente tem o M, que a gente acabou de calcular, e a gente quer saber o G. E o triângulo é retângulo, a gente pode usar Pitágoras. Ou seja, o G ao quadrado é 6 ao quadrado mais o M ao quadrado. E aí, a gente tem então, ó, G ao quadrado é H quadrado mais M ao quadrado. O H a gente sabe a altura da pirâmide, que é 6, foi dado. O M a gente acabou de calcular, que é 2 raiz de 3. Então, fazendo as contas, o G quadrado é 48, o G é raiz de 48, ou seja, G é 4 raiz de 3. Então, o apótema da pirâmide é 4 raiz de 3. Com isso, a gente pode calcular a área lateral da pirâmide. Por quê? O que é a área lateral da pirâmide? É 6 vezes a área de um triângulo desse. Só que esse triângulo, olha, ele tem base 4 centímetros e a altura é o G que a gente acabou de calcular. Então, base vezes altura sobre 2. E aí a gente acha, então, olha, são 6 triângulos de base vezes altura dividido por 2. Então, é 6 vezes a base, que é 4, a altura, que é o G, que a gente acabou de calcular aqui anteriormente, sobre 2.
E aí simplifica, 4 por 2 dá 2, 4 vezes 2, 8, vezes 6, 48. Então a área lateral dessa pirâmide é 48 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tendo a área lateral e a gente sabe que a base é um hexágono, a gente calcula a área agora, por exemplo, da base. Qual que é a área da base? É a área de um hexágono. Mas lembre que o nosso hexágono ele tem lado 4 centímetros e ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, cuja altura é essa que a gente calculou no item A aqui, ó. Então, a área da base é 6 triângulos de base 4 e de altura 2 raiz de 3. Então, a gente encontra 24 raiz de 3. Isso é a área do hexágono. E aí, a área total da pirâmide é somar a área da lateral com a área da base. Isso vai dar 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, é um exercício bem direto mesmo, mas que a gente tem que ter atenção do que a gente está calculando cada um, né? O que é cada uma das coisas que a gente está calculando. Ok. E aí, pessoal, como que a gente calcula o volume de uma pirâmide? Novamente, utilizando o princípio de Cavalieri, eu não vou ficar repetindo, mas usando esse princípio de Cavalieri, com um argumento muito parecido com o que a gente usou para o prisma, a gente pode mostrar que o volume da pirâmide é dado por área da base vezes altura dividido por 3. Então, olha só, é como se em um prisma coubesse 3 pirâmides. Basicamente é isso. É como se a gente pegasse um prisma e dividisse ele em 3 pirâmides. Então, a área de um prisma é 1/3 da área da pirâmide, é 1/3 da área do prisma, tá? A área do prisma é a área da base vezes a altura. O volume de um prisma, perdão, é a área da base vezes a altura. O volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. E aí, com essa noção de volume de prisma e pirâmide, a gente pode resolver exercício desse tipo. Olha. Um pequeno silo para armazenar grãos tem o formato de um poliedro composto por... O que é poliedro? É uma figura composta por outras figuras. É um sólido que é composto por outros sólidos. Tá? Então você tem um poliedro composto por um cubo, tá? E uma pirâmide regular conforme figura. Então observe, a gente tem um cubo e temos uma pirâmide. Tá? Eu quero saber em litros qual a capacidade desse silo. Então observe, pessoal, a forma mais natural de calcular é calcula o volume do cubo, calcula o volume do prisma e soma. Porém, observe que a gente tem, olha, a medida da base aqui, ó, do lado do quadrado, base do cubo, é 5. E a gente tem a altura total do silo, que é 8. Então, a primeira pergunta é, qual que é a altura do cubo? Olha, se tudo é 8 e o cubo ele tem lado 5, então ele também tem altura 5. Lembrando que o cubo ele tem a mesma altura, né? A altura é igual à dimensão da sua base. E se a altura do cubo é 5, sobrou para a altura da pirâmide 3 metros. Tá? Então, o cubo tem altura 5, a pirâmide tem altura 3. E aí é fácil de resolver, né? Começando pelo cubo. Ó, você tem um cubo aqui. Você tem um cubo cuja... Um minuto. A gente tem um cubo aqui que tem 5 centímetros de lado na base e 5 centímetros de altura. Então, o volume do cubo é exatamente 5 ao cubo, né? Então, o volume do cubo será 125 metros cúbicos, né? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Ok? E o volume o outro pedaço é uma pirâmide que, como ela está encaixada no cubo, né? A sua base é um quadrado e ela tem uma altura aqui de 3 metros, porque a altura do silo todo é 5 metros, é 8 metros. Se a altura do cubo é 5, sobra 3 para o silo. E observe que como a base da pirâmide ela é encaixada no cubo, significa que o lado daqui do polígono da base também é 5 metros. Então a altura aqui é 3 e a base tem lado de 5 metros. Então o volume da pirâmide
será a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Lembrando que é o volume de uma pirâmide, tá? Tá aqui, né? O volume da pirâmide. E aí, então a gente tem que o volume da pirâmide será igual a área da base é a área do quadrado, né? A área do quadrado, 5 ao quadrado. A altura que é 3 sobre 3. Então você descobre que o volume da pirâmide, pode cancelar o 3 com 3 aqui, né? Dá 25 metros cúbicos, tá? E aí então o volume da pirâmide é 25, o volume do cubo é 125, então o volume total do silo será o volume do cubo mais o volume da pirâmide, que será de 125 mais 25 metros cúbicos, ou seja, um volume total de 150 metros cúbicos. Ok? Então, pessoal, a gente aprendeu algumas coisas interessantes hoje aqui, tá? O que é essas coisas interessantes? A gente descobriu que a área superficial de um prisma, a área de superfície de um prisma, é a área lateral mais 2 vezes a área do seu polígono base. A gente descobriu que o volume de um prisma é a área da sua base vezes a sua altura. Com isso, a gente acaba descobrindo que o volume de um cubo, por exemplo, é o lado do cubo, o lado do cubo ao cubo, tá? A gente descobriu também a área de uma pirâmide, a área superficial de uma pirâmide, que é a área superficial de uma pirâmide, que é a área lateral mais a área de uma base apenas, né? Lembrando que uma pirâmide só tem uma base. E descobrimos o volume de uma pirâmide, que é a área da base vezes a sua altura dividido por 3. É como se em um prisma coubessem 3 pirâmides. Então, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume de um prisma. E com isso a gente pode calcular o volume de poliedros composto por prismas e pirâmides. Tá bom? Bom, todas essas informações estão nas nossas notas de aulas, tá? Nesse caso, na aula 1 de Geometria Espacial. Também se encontra na coleção do Gelson Iese, Matemática, Ciências e Aplicações, e em outros livros de matemática. Por hoje é só, pessoal. Um abraço, façam todos os exercícios e nos procurem para tirar possíveis dúvidas. Tá ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima.